vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 20. Eu quero ver com você o versículo de número 17. Atos capítulo 20, versículo de número 17. A palavra diz assim: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo disse: vocês sabem como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. Perceba aqui que no verso 17, Paulo está numa cidade chamada Mileto e ele quer se reunir com os presbíteros da igreja de Éfeso. E ele os chama para se encontrar com ele. E ele está dizendo assim, olha, no verso 18, vocês sabem como eu me conduzi entre vocês o tempo todo. Paulo começa o discurso falando acerca dos presbíteros. Ele está chamando os presbíteros. E ele diz assim, olha, lá no verso de número 28, desse mesmo capítulo, ele diz assim, olha, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Você pode dizer amém? Perceba que lá no verso número 17, Paulo está falando com os presbíteros, amém? E aqui no verso número 28, ele está falando com os mesmos presbíteros. Só que agora ele está os chamando de bispos. O que é que um bispo faz? Um bispo supervisiona. Diga comigo, supervisiona. Então ele está dizendo assim, olha, vocês foram levantados pelo Senhor, vocês foram escolhidos pelo Senhor para vocês pastorearem a igreja de Deus, para vocês cuidarem do corpo, para vocês supervisionarem, para vocês de fato observarem como as coisas andam, de maneira que elas possam fluir conforme é a vontade do Senhor. Você pode dizer amém? Então, olha, ele está dizendo, vocês presbíteros foram constituídos por Deus como bispos. Olha o que é que Paulo está dizendo para nós. Ele está dizendo assim, olha, vocês são a mesma coisa. Vocês estão me entendendo? Irmãos, mais uma vez eu digo, por que é tão importante nós compreendermos isso? Porque nós podemos incorrer no erro de achar que por alguma razão, se eu fui levantado para algo no corpo de Cristo, eu sou maior do que o meu irmão que não foi levantado. Sabe, às vezes nós costumamos ver pessoas que, por exemplo, um cargo de liderança, seja ele qual for, sobe para a cabeça. Existem pessoas que de fato, elas não conseguem presidir bem. Elas não conseguem liderar bem, porque elas não entenderam o sentido do presidir. Você lembra do Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve entre nós, e a Bíblia diz assim, olha aqui, num determinado momento Ele chama os 12. E Ele diz assim, agora vocês sentam aqui e eu vou lavar os pés de vocês. Amados irmãos, Jesus é aquele do qual João diz assim, olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E ali está o Senhor Jesus, o Verbo encarnado, o próprio Deus, lavando os pés dos seus discípulos. E aí é quando Pedro se levanta, né? E vai dizer, não, Senhor, de maneira nenhuma você vai lavar os meus pés. E aí Jesus diz, olha, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. É quando Pedro diz, então lava a cabeça, lava logo um banho completo, né? Mas ali Jesus está dizendo assim, olha, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido. Mas o Filho do Homem, ele veio para servir e dar a vida por muitos, amém? Então Jesus está dizendo exatamente isso para nós. Porque, irmãos, olha, nós conhecemos alguns, certamente você conhece também. Se não pessoalmente, mas você já viu, há pessoas que, sabe, quando elas são colocadas num cargo de liderança, até o paz do Senhor dela muda. Não é a paz do Senhor, é aquela coisa, né? Aquela entonação, eu estou por cima, né? O Senhor me honrou, né? Quem me viu passar na prova não me ajudou, né? Algo desse tipo que vai acontecendo. Mas o fato é que o Senhor está dizendo para nós, olha, entendam. O
vosso chamado é para o serviço. Você pode dizer amém? E aí Paulo está dizendo isso para nós. É claro que nós entendemos que existem responsabilidades e que essas são distintas, e nós vamos prestar contas diante do Senhor por aquilo que Ele mesmo nos outorgou. Mas isso não nos confere de maneira alguma um grau de superioridade a quem quer que seja, amém? Então Paulo está dizendo assim, olha, Deus estabeleceu vocês, presbíteros e bispos, para vocês pastorearem a igreja de Deus. Então não existe hierarquia. Ninguém é maior do que ninguém, mas todos diante do Senhor têm o mesmo grau de importância, amém? Você lembra que Pedro disse isso lá na sua primeira carta, capítulo 5, verso 1, quando ele disse assim, olha, eu presbítero junto com vocês. Então Pedro compreendia essa verdade. Então olha, o fato dele ser apóstolo no dom ministerial, isso não mudou o cargo que ele tinha de presbítero. Ele está dizendo assim, olha, eu sou um com vocês, nós estamos no mesmo pé de igualdade, no que se trata de presidir, de liderar, de governar a vida da igreja. Vocês estão me entendendo, amém? Perceba que se Pedro não compreendesse isso muito bem, ele poderia muito bem dar uma carteirada. Não, olha, eu sou apóstolo do Senhor, eu estive com ele, né? Eu o acompanhei, eu subi no monte quando houve a transfiguração, eu estava lá, eu vi aquilo que vocês não viram, enfim. Mas ele se declara aqui, olha, não, eu, um com vocês, nós somos iguais, eu não sou maior do que vocês, mas eu sou presbítero juntamente com vocês, amém? Então Pedro, ele reconhece que ele é um apóstolo, falando do seu dom ministerial, mas ele reconhece que em termos de cargo, ele é um presbítero na igreja, amém? O que é um presbítero, conforme nós vimos, é um ancião, é aquele que tem maturidade. Então, olha, muitas vezes você pode ter um dom ministerial, por exemplo, mas você não ter essa capacitação ou a maturidade para exercer governo e liderança na vida da igreja. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que são excelentes apóstolos. Apóstolos no sentido de serem enviados, eles abrem igrejas, né, com muita facilidade, sabe, é uma coisa assim extraordinária, que cresce, que é uma coisa absurda, mas se ele for pastorear, ele coloca tudo a perder, porque ele é um apóstolo, ele é um missionário, ele é um desbravador, mas ele não tem uma capacitação de governo de igreja. Você está entendendo, amém? E Paulo, ou melhor, Pedro, está fazendo essa distinção. Mas vamos voltar novamente para Paulo, falando aos presbíteros. Ele chama os presbíteros de bispos. Tanto um quanto o outro nome indica o cargo que eles ocupam. Mas quando ele fala para pastorear a igreja de Deus, ele está destacando o serviço. Ele está destacando qual é o chamado. É importante que a gente também faça essa distinção, enxergar isso. É importante que a gente possa esclarecer isso. Porque, olha, não é porque nós estamos falando de terminologias diferentes que nós estamos falando de pessoas diferentes. Sim, isso pode acontecer. Mas o que nós precisamos entender é, quando eu falo pode acontecer, no sentido de nós temos pessoas distintas, né, ocupando essas funções. Mas a palavra de Deus está dizendo que, na prática, elas são a mesma coisa. Deixa eu dar um exemplo para você aqui, para você tentar, para você compreender melhor. Pense numa pessoa que se formou em medicina. Ela concluiu a sua faculdade, ela seguiu todos os trâmites legais, finalmente ela recebe ali o seu CRM, o seu Conselho Regional de Medicina. Então, ela é um médico. Você concorda comigo? Diga amém. Muito bem. Agora, se esse médico faz uma especialização, por exemplo, na área de pediatria, então isso está destacando o seu serviço no ramo da medicina. Você está me compreendendo? Então, ele é um especialista, né? Por exemplo, como o Val, né? Val é um mecânico, mas ele é um especialista na área de caixa de marcha. Então, tem coisas que ele diz assim, olha, procure fulano, porque essa não é a minha área.
Não, mas ali é um carro. Sim, é um carro, mas a minha área é a caixa de marcha. Então, exatamente isso aqui que nós estamos vendo. E podemos imaginar aqui que esse médico, ele trabalha numa rede de hospitais, e nessa rede de hospitais ele ocupa um cargo de chefia, né? Então perceba, ele é um médico, ele tem uma especialização e ele ocupa um cargo de chefia. Então nós falamos aqui de três aspectos que uma mesma pessoa ocupa nesse ramo. Se você está me compreendendo, diga amém. Então, da mesma maneira, quando nós olhamos para alguém que a Bíblia chama de presbítero, nós estamos falando de alguém que tem a maturidade, que tem a aptidão para ocupar esse lugar. Da mesma maneira como nós falamos como a pessoa do pastor, nós estamos falando da sua área de serviço. Irmãos, existem pessoas que são chamadas para pastorear o rebanho, mas não necessariamente para governar a igreja, porque elas não têm a maturidade para tal. Sabe, é interessante você observar isso, que às vezes são coisas do dia a dia que você precisa lidar no corpo, que aparentemente parece ser muito simples, mas aqueles que não foram chamados para governar, presidir a igreja, ele vai acabar tumultuando todo o meio de campo, porque ele não tem o tato para isso. Mas quando se trata de pastorear, que é o cuidado, que é o acolhimento, né? Que é sarar as feridas, que é colocar a ovelha no colo, que é, sabe, guiá-la, isso ele sabe fazer muito bem. Então, nós precisamos compreender isso. Então, essa distinção entre presbítero, bispo e pastor indica um aspecto importante no meio da igreja. A palavra presbítero, como nós declaramos, fala de um ancião, fala da maturidade. A palavra bispo fala sobre o supervisor, é o cargo que a pessoa ocupa. E a palavra pastor fala daquele que cuida. Amém? Você está me entendendo? Diga amém. Essa distinção é importante para que nós não possamos fazer uma confusão e confundir com os dons ministeriais na vida da igreja. Então entenda, não é porque você é apóstolo, não é porque você é profeta, não é porque você é pastor, que você vai dirigir uma igreja. Você tem que ter um chamado de Deus específico, uma capacitação da parte de Deus, para que então você possa governar a igreja. A próxima coisa que nós precisamos destacar aqui é como se reconhece o cargo, irmãos. Porque olha, como é que de fato nós vamos distinguir, né? Quem é de fato que está habilitado para governar a igreja? Quem é que está habilitado para dirigir a igreja? O que é que a palavra de Deus ela vai dizer a nós a esse respeito? Vamos observar aqui Filipenses capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses 1, vamos ler os versos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos que estão em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Você pode dizer amém? Perceba que a carta de Paulo e Timóteo a Filipos, ela é dirigida a toda a igreja. Ela é dirigida a todos os santos, mas ela também é dirigida de uma maneira particular a bispos e diáconos. Perceba que Paulo ele faz essa distinção. Então, esses são os cargos que são citados aqui na igreja e que nós precisamos fazer distinção dos dons ministeriais. Nós temos um paralelo disso no Antigo Testamento. Nós vamos observar essa mesma verdade no Antigo Testamento. Nós podemos imaginar o Antigo Testamento dividido numa grande pirâmide. Né? Lembra aí uma pirâmide, né? Um triângulo assim, né? Onde a parte maior, a parte de baixo compreende toda a nação de Israel, compreende todo o povo de Israel. Né? A parte do meio compreende a tribo de Levi, que são os levitas, e a parte de cima, que é a parte menor, são os sacerdotes. Agora olha que coisa interessante, porque olha,
todo levita, né, que se encontra ali, né, ou melhor, todo sacerdote, ele é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote. Então o Senhor está dizendo assim, olha, em grau de importância, todos são importantes. Ninguém é maior do que ninguém, mas apenas sacerdotes são aqueles que são chamados para entrar no Santo dos Santos e comparecer diante de mim em favor do povo e diante do povo em meu favor, assim diz o Senhor. Então, todos os levitas são sacerdotes. Você está me entendendo? Ou melhor, todos os sacerdotes são levitas, mas nem todos os levitas são sacerdotes. Então, trazendo isso para o Novo Testamento, todos nós, a igreja, todos nós temos uma função. Todos nós temos um chamado, todos nós temos algo a realizar no corpo, mas nem todos são chamados para ocupar um cargo de liderança na vida da igreja. Perceba que Paulo está dizendo aqui, olha, nós estamos falando para toda a igreja, mas nós estamos falando para os bispos e para os diáconos. Nós estamos falando para aqueles que foram chamados para ocupar um cargo de liderança na vida da igreja. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, amados irmãos, como é que nós podemos fazer essa distinção de maneira que nós possamos caminhar bem como igreja do Senhor? Eu queria que você pudesse compreender comigo, olha, como se estabelece um presbítero? O que é que de fato qualifica alguém para assumir um lugar de governo e de direção na vida da igreja? Vamos observar o que a palavra de Deus diz. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. É interessante porque, às vezes, muitos querem assumir um lugar, uma posição de liderança, mas muitas vezes acaba desconsiderando, né, o preço que tem que se pagar para se estar nesse lugar. E olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Olha aqui a primeira condição. Esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Você pode dizer amém? Amados irmãos, perceba o que a palavra de Deus está declarando para nós. Perceba aquilo que se exige de alguém que é capacitado pelo Senhor para presidir a igreja. E aí, queridos, deixa eu abrir o coração com você. Nós olhamos para os nossos dias hoje e a coisa está muito bagunçada. Ou 1 Timóteo capítulo 3 foi arrancado da Bíblia, da maioria de muitos pastores, ou a igreja não está atentando para as qualificações daqueles que são constituídos, irmãos, como pastores, como bispos no meio da igreja. Então Paulo está dizendo aqui, olha, algo que deve ser levado muito a sério. Diz assim, olha, se você deseja isso, você está desejando algo excelente, mas olha, você tem que ser irrepreensível. Você já parou para imaginar isso? O que é ser irrepreensível? Você não ter acusações
Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sei quantos viram, mas essa semana, né, o pastor Márcio Valadão esteve completando 50 anos de ministério da mesma igreja. Irmãos, no universo onde a gente tem visto escândalos de todos os tipos, de todas as sortes, um homem está completando 50 anos de ministério, onde, para a glória de Deus, não existe absolutamente nada que desabone o episcopado na sua vida. Você pode dar glória a Deus? É disso que a palavra de Deus está falando para nós. Agora, por que é que muitas vezes acaba acontecendo essa confusão toda? Porque, amados irmãos, só Deus levanta presbíteros, bispos, para presidir a sua igreja. É claro que esse reconhecimento ele deve estar no meio da igreja, amém? E como é que nós vamos conhecer esses camaradas? A palavra de Deus está dizendo para nós. Sabe, às vezes quando eu estou aconselhando um casal, por exemplo, que vai casar. Ah, pastor, porque está sendo difícil isso, está sendo difícil aquilo. Então eu digo assim, olha, então preste bem atenção, porque quando casa, piora 10 vezes mais. Ah, não vai melhorar, não, vai piorar 10 vezes mais. É isso mesmo. Eu não estou dizendo isso para você, é brincadeira não, é sério, é verdade. Então você atente bem, né? Atente bem para isso. Então olha, trazendo aqui para a realidade do pastorado. Querido, se você consagra alguém, né? Se a igreja reconhece alguém para dirigir a igreja, como pastor, alguém que não é irrepreensível, não pense que ele vai melhorar depois que ele ocupar esse lugar. A Bíblia está dizendo que isso tem que ser reconhecido antes na sua vida. A Bíblia está dizendo que esse cara tem que ser marido de uma mulher só. O cara não pode ter várias mulheres. Infelizmente nós temos visto isso acontecer. Nós temos visto muitos que estão, né? São pessoas que são violentas, pastores violentos. Pastores que são dados não só ao vinho, mas a todo tipo de bebida que embriaga. Essa é a hora da gente descascar mesmo. Porque olha, o Senhor vai levantar no nosso meio, diga amém, pessoas para o episcopado, amém? E essas características, elas têm que ser vistas na vida de cada um deles, amém? A palavra de Deus também vai dizer para nós, olha, que cada igreja local, ela tem os seus próprios presbíteros. Está lá em Atos capítulo 14, verso 23. Ou seja, cada igreja, ela precisa ter o seu pastor. Cada igreja precisa ter aquele que vai governar a igreja. Irmãos, a palavra diz assim, olha que sem governo o povo perece. Por exemplo, imagina uma casa, um lar. Se não tiver governo, se não tiver uma palavra de direção, se não tiver o exercício de um sacerdócio, a casa vai desandar, irmãos. Vai desandar. E aí você vai percebendo, né, só um parêntese, como é que as coisas vão acontecendo, porque hoje essa questão do feminismo, de levantar a mulher, o mesmo pé de igualdade, aquela coisa toda que a gente está vendo por aí, né? Mas você precisa entender, olha, a mulher ela tem o seu lugar sim no lar, sim. Mas a palavra de direção no lar, Deus deu para o homem. E aí quando o homem se cala, Jezabel se levanta, irmãos. Então, olha, só existe Jezabel porque tem um Acabe. Então tem que ter uma palavra de direção. Você está me entendendo? Diga amém. Uma vez nós congregamos numa igreja que ela não queria ter pastor. E a gente ficava sem compreender, mas como assim uma igreja não quer ter pastor? E você já imagina a bagunça que era. Porque cada um queria dirigir conforme a sua própria vontade. Mas a palavra de Deus ensina que cada igreja ela tem que ter o seu presbítero, amém? Uma outra coisa que nós vamos aprender aqui, Tito capítulo 1, verso 5. Abra aí a sua Bíblia. Tito 1, 5. Foi por esta causa que eu deixei você em Creta, para que você pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Diga amém.
Queridos, a autoridade, ela vem de quem já possui. Ninguém pode se levantar hoje e dizer assim: olha, eu sonhei, eu tive um sonho, uma revelação de Deus, que agora eu sou pastor. Eu vou abrir a garagem da minha casa e eu vou então pastorear, eu vou cuidar de pessoas. Paulo está dizendo aqui: eu, que já fui revestido dessa autoridade, eu constituí você sobre a cidade de Creta, para que você estivesse estabelecendo presbíteros, pastores, para governar a igreja do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Pastor, às vezes não é assim que acontece, dessa forma que eu disse para você, mas às vezes acontece assim. Alguém, por alguma razão, fica insatisfeito na igreja que congrega e resolve sair. E aí ele sai e leva alguns com ele e diz assim: não, vamos abrir aqui um lugar, vamos abrir um espaço, vamos abrir uma igreja. Não é assim que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus, ela ensina que aqueles que já são revestidos dessa autoridade pastoral, somente esses têm autoridade para estabelecer outros. Amém? Então, por que é importante você entender isso? Para que você não vá na onda. Você achar, não, o cara é um cara legal, é um cara amigo, é um cara que me ajuda, é um cara que me abençoa. E aí, se você for caminhar numa caminhada como essa, você está se colocando debaixo de uma condição de maldição, porque ali não tem bênção de Deus. Amém? A palavra de Deus também ensina que pelo presbítero, com a imposição de mãos e a profecia, é que esses ministérios, eles são estabelecidos. Então o Senhor, ele tem chamado no meio da igreja pastores, presbíteros, bispos, que no final de contas é a mesma coisa, apenas nomenclatura diferente para a mesma função. Mas são pessoas que o Senhor chama, são pessoas que o Senhor vocaciona. E sabe uma coisa que é interessante? Via de regra, assim, não é sempre assim, mas geralmente, quem tem um chamado pastoral quer fugir dele. Geralmente é assim. Até que você é vencido. Até que você diz: tá bom, Senhor, eu não consigo mais fugir dessa realidade e eu me rendo. Mas é assim que acontece. Eu lembro, irmãos, que quando eu tinha 11 anos, quando eu me converti, as pessoas olhavam para mim e diziam assim: você vai ser pastor. E eu sabia, e eu dizia: vou nada. Eu sabia aqui dentro. Mas eu dizia: não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero jogar bola. Eu quero fazer outra coisa. E aí você tenta fugir, até que você se rende. Mas por que você tenta fugir? Porque você sabe o peso do encargo. Porque, olha, a Bíblia diz assim, para nós finalizarmos essa palavra, o Senhor Jesus disse assim: olha, é inevitável que o escândalo venha. Com isso Jesus está dizendo: vai vir. Mas só que o texto não para por aí. Ele diz assim: olha, mas ai daquele por meio de quem o escândalo vier. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado no fundo do mar, do que você ser o causador de um escândalo. Então, irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Então entenda, diante de Deus, nós sabemos que, olha, o meu pecado, o seu pecado, diante de Deus tudo é pecado. Mas diante dos homens, o meu pecado, ele tem consequências muito mais drásticas do que o seu pecado. Jesus disse assim: olha, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então nós precisamos entender essa verdade, fazer as distinções necessárias, para que nós possamos compreender que ainda que todos tenham um lugar no corpo, que ainda que todos tenham dons que foram dados pelo Espírito Santo de Deus e que fluam no corpo para a glória de Deus, somente alguns foram escolhidos por Ele para governar, para presidir, para liderar a vida da igreja. Amém? E aí deixa eu dizer uma coisa para você. É a esses
você deve ouvir. Diga amém. Irmãos, tem muita gente, né, que prega bonito, que tem uma palavra agradável, doce, que você vai ouvir na internet. Não tem nenhum problema com isso. Mas entenda, existe um pastor local que cuida da sua vida. E a palavra de Deus está dizendo, é a esse que você deve ouvir. Até porque, quando você estiver nos perrengues da sua vida, é esse pastor aqui que você vai procurar. Você não vai procurar o cara da internet, até porque ele não sabe nem que tu existe. Já parou para pensar nisso? E aí, então, é importante que você ouça aquele que o Senhor constituiu sobre a sua vida como pastor. Porque é esse que vai dirigir a sua vida. Porque é esse que está vendo o caminho por onde você está indo, e é um caminho de morte, e ele vai, então, alertar você para que você não caia nesse caminho. Com isso, eu não estou dizendo que você não possa escutar ninguém na internet. Eu escuto também. Mas o que nós precisamos é atentar para aquilo que a palavra de Deus diz. Está lá em Atos 14, 23. Cada igreja local tem o seu pastor. Então a melhor coisa é, na dúvida, como diz o pastor Paulo, né, fica com arroz e feijão. Porque esse é que te fortalece. Amém? Então, em nome de Jesus, toma essa palavra no seu coração. Entenda, você tem um lugar no reino. E o Senhor constituiu pessoas para te ajudar, para te abençoar, para te fazer fluir no reino de Deus. Amém? Então fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu queria que você fechasse seus olhos.